Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 3, referente a razão, proporção e regra de 3. Vamos à aula? Razão. Razão de dois números é o quociente do primeiro pelo segundo número. Vamos ver um exemplo? Bom, a turma 104M tem 20 meninos e 30 meninas. Podemos comparar esses números fazendo a razão entre o número de meninos e o número de meninas, ou seja, 20 sobre 30, onde simplificando, o 20, simplificando 20, dividindo por 10, o numerador e o denominador, nós temos a razão 2/3, ou 2 está para 3. Dizemos, então, que na turma 104M, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é de 2 para 3. Isto é, a cada 2 meninos, tem-se 3 meninas. Na razão A está para B, o número A, ou seja, o numerador, é o antecedente, e o número B, ou seja, o denominador, é o consequente. São só nomes, são a nomenclatura correta. Algumas razões especiais. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Muito utilizado na física. Exemplo: um automóvel percorreu 300 km em 5 horas. Qual foi a velocidade média do automóvel? Ou seja, é a razão. Velocidade média então é a razão entre a distância e o tempo gasto para percorrê-la. Então ficou a distância, então 300 divididos por 5, fez a divisão, 300 divididos por 5, deu 60, ou seja, 60 km por hora. Escala é a razão entre um comprimento no desenho e o correspondente comprimento real. A escala é muito utilizada nas engenharias. Exemplo: o comprimento de uma garagem é 8 metros. No desenho, esse comprimento está representado por 2 centímetros. Qual foi a escala usada para fazer o desenho? Então, as unidades de medida têm que ser a mesma. São 8 metros, 8 metros é o mesmo que 800 centímetros. Uma pequena conversão, tá? E a escala, comprimento no desenho, que vai ser 2. E o comprimento real, que é 800. Ou seja, então 2 sobre 800, fazendo a simplificação da fração, 1 para 400. Ou seja, a escala é de 1 para 400. 1 no desenho sobre 400 no real. Essa seria uma interpretação da escala. Densidade demográfica. Bom, é a razão entre a população e a superfície do território. Ela é muito utilizada na geografia. Bom, exemplo: o estado do Rio Grande do Sul tem 10.695.532 habitantes e uma área de 281.748,5 km². Qual é a densidade demográfica do estado? Então, densidade demográfica, população sobre superfície. Nota uma razão, Bom, colocamos a população, número de habitantes, e a área, que é aqui no caso em quilômetros quadrados, que é a superfície. Fazendo a divisão, 37,96 habitantes por quilômetro quadrado. Poderíamos arredondar para 38 habitantes, 38 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica do estado do Rio Grande do Sul. E, por último, nas razões especiais, a densidade de um corpo, que é a razão entre a massa do corpo e o seu volume, muito utilizado na física e na química. Exemplo: uma escultura de bronze tem 3,5 kg de massa e seu volume é de 400 centímetros cúbicos. Qual a densidade do bronze? Bom, a densidade é a massa do corpo divididos pelo volume. Gente, então o que a gente fez aqui? Os 3,5 kg a gente converteu para gramas, porque a densidade geralmente é dada em gramas por centímetro cúbico. E uma densidade que a gente utiliza para fazer um comparativo é a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico.
Então aqui nesse caso, a gente fazendo a divisão de 3.500 por 400, obtivemos 8,75 gramas por centímetro cúbico. Então essa é a densidade aí do bronze, né? Então qualquer material feito de bronze vai ter essa densidade, que é 8,75 gramas por cada centímetro cúbico de volume. Tá? Bom, e agora nós vamos ver proporção. Bom, a igualdade entre as razões A sobre B e C sobre D é chamada de proporção. Indicamos por A está para B, assim como C está para D. Né? Ou A divididos por B igual a C divididos por D. Nessa proporção, ou seja, A sobre B igual a C sobre D, dizemos que A e D são os extremos, são as pontas, né? E B e C são os meios. Bom, exemplo, na proporção abaixo, calcule o produto dos extremos e o produto dos meios. O produto dos extremos seria 4 vezes 30. E o produto dos... 3 vezes 40. Produto dos extremos, né? 3 vezes 40. E o produto dos meios, 4 vezes 30. Vamos ver quando é que vai dar isso. 3 vezes 40, que deu 120. E 4 vezes 30, que é o dos meios, que deu também 120. E aí a gente chega na propriedade fundamental das proporções, que em toda proporção o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Em termos matemáticos, se A está para B, assim como C está para D, ou seja, A sobre B igual a C sobre D, a gente diz assim, que o produto dos extremos, ou seja, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. Ou o famoso multiplicar em x, quando a gente tem uma igualdade de duas razões. Tá? Vamos para o exemplo. Então, o exemplo, calcular o valor de x na proporção. X está para 8, assim como 15 está para 24. Então, ou seja, nós vamos usar então, o produto dos extremos. Então, aqui vai ficar assim, 24 vezes x igual a 8 vezes 15. Então, vai ficar assim. 24 vezes x é igual a 8 vezes 15. Então, 24 vezes x dá 24x. 8 vezes 15 dá, tem calculado aqui, dá 120. Tá? O 24 está multiplicando x, ele vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Ele vai passar dividindo. Então, x igual a 120 divididos por 24. Já tenho calculado também. Onde x é igual a 5. Então, o valor de x na proporção vai ser 5. Vamos ver um outro exemplo? Então, calcular novamente o x, né, na seguinte proporção. Bom, vamos multiplicar também, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos extremos. Aqui o famoso multiplicar em cruz, ou seja, então vai ficar assim, 5 vezes, notem que aqui eu vou ter que multiplicar não somente pelo x, mas por x menos 3. Por isso eu tenho que, essa expressão eu tenho que colocar entre parênteses. É igual a 4 vezes x, então 4 vezes x. Aqui, quando eu faço a multiplicação, eu tenho que fazer a distributividade. Vai ficar 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes 3, 15, igual a 4x. O que tem variável, o que tem x, vem para o primeiro membro. Então vai ficar aqui, 5x já está no primeiro membro, o 4x vem com a operação inversa. Então, menos 4x. E o menos 15, que não tem variável, vai para o segundo membro, com a operação inversa. Mais 15, ou simplesmente 15. Bem, 5x menos 4x, 5 menos 4, 1, então vai ficar 1x ou somente x. X igual a 15. Tá? Então, resolvido aqui também, x igual a 15. Isso é muito importante. Muitos problemas a gente vai conseguir resolver utilizando a propriedade fundamental das proporções. Bem, não esqueçam disso.
Agora vamos ver regra de 3. Tá? Mas antes disso, vamos ver as grandezas diretamente proporcionais, tá? E as grandezas inversamente proporcionais. Então, as diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Um exemplo. Uma máquina, em 1 hora, produz 100 peças. Em 2 horas, produz 200 peças. Bom, note que, dobrando o número de horas, o número de peças produzidas também dobra. Ou seja, então a gente tem aqui, aqui 1/2 é a razão entre a grandeza tempo, ou seja, 1 sobre 2. E 100 sobre 200 é a razão entre a grandeza produção. Notem que essas grandezas são iguais, porque se eu simplificar 100 por 200, eu vou ter 1/2 também. Assim, as grandezas tempo e produção são diretamente proporcionais. Tá? Agora vamos ver as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui, na mesma razão da primeira. Vamos ver o exemplo? Um veículo faz um percurso em 2 horas, com a velocidade de 60 km por hora. E em 1 hora, com a velocidade de 120 km por hora. Gente, notem que dobrando a velocidade, ou seja, dobrando a velocidade, aqui, de 60 para 120, o tempo diminuiu pela metade. Tá? Então aqui, eu coloquei então a razão entre a grandeza e a velocidade, já 60 sobre 120, né? E para ficar igual, eu tive que fazer a razão inversa do tempo, da grandeza tempo, ou seja, não 2 sobre 1, e sim 1 sobre 2. Eu tive que inverter a grandeza tempo. Então, eu posso dizer que as grandezas tempo e velocidade, elas são inversamente proporcionais. Tá bom? Agora nós vamos ver a resolução, um processo prático para resolver problemas de regra de 3. Já, então, o roteiro para resolução de problemas, né? Assim, primeiro a gente vai colocar as grandezas de mesma espécie em uma mesma coluna. Segundo, a gente vai indicar as duas grandezas são duas grandezas diretamente proporcionais com flechas de mesmo sentido. A gente vai ver no exemplo agora. E inversamente proporcionais com flechas de sentido contrário. Tá? E por último, a gente vai armar a proporção e resolvê-la. Vamos ver o exemplo aqui então. Comprei 5 metros de tecido por R$40. Quanto custará 14 metros do mesmo tecido? Então, a gente vai fazer aqui uma coluna para tecido. Então, aqui, tecido. Vamos botar entre parênteses em metros. E o preço? Em reais. Tá? Bom, 5 metros de tecido custaram R$40. 14 metros do mesmo tecido, não sei quanto que vai custar, então eu não sei quanto custará. Vou chamar de X. Agora a gente vai analisar a grandeza. Pensem comigo. Se eu aumentar a quantidade de tecido, o que vai acontecer com o preço? Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Então, aumentando a quantidade de tecido, vai aumentar o preço. Então, elas são diretamente proporcionais. A gente faz assim, flechinhas para o mesmo lugar. Então, eu botei flechinhas direcionadas para baixo. Podia ser as duas flechinhas para cima. O que importa é que elas têm para o mesmo sentido. Tá? Agora, a gente arma a proporção da forma que está aqui. 5 está para 14. Do jeito que está aqui, a gente vai montar. Assim como 40 está para X. Agora, a gente vai aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou multiplicar em X. Então, aqui, 5 vezes X, então, vamos lá. 5 vezes X é igual a 14 vezes 40. Tá? 5x, 14 vezes 40, eu já tenho anotado aqui, dá 560.
o 5 está multiplicando, operação inversa é a divisão. Então, 560 divididos por 5, tá? Vou fazer aqui do ladinho, onde o x vai ser igual a 500 dá 100, 600 dá 12, vai dar 112. Eu já tinha calculado também, tá? 112 é dinheiro, reais, 112 reais. Então, 14 metros de tecido dá 112 reais. Tá? Existem outras maneiras de resolver. Eu poderia também encontrar o preço unitário do tecido, fazendo 40 divididos por 5, aí que daria 8, e depois faria 8 vezes 14, que chegaria, né, nos 112 reais. Tem uma outra forma de resolver esse problema. Tá bom? Mas aqui usando a regra de 3, a ideia da regra de 3. Bom, o segundo exemplo. 12 operários constroem um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Tá? A gente utilizando o roteiro para a resolução de problemas, nós temos, ó. Então, primeiro, colocar as grandezas numa mesma coluna. Bom, são operários. Vou botar aqui operários. E a outra coluna é dias, né? Número de dias. Tá? Bom, 12 operários constroem um muro em 4 dias. Essa é a primeira informação. Quantos dias? Não sei. Então eu vou chamar de X. 8 operários levarão 8 operários para fazer o mesmo muro. Ou seja, 12 operários levam 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Então o muro não é uma grandeza, o muro é o mesmo, né? Seria o mesmo tamanho, alguma coisa assim. Então, ó, gente, ó, vamos ver aqui, ó. Pensem comigo. Se eu diminuir o número de operários, o que vai acontecer com o número de dias? Aumenta ou diminui? Aumenta, né? Ou o contrário, se eu aumentar o número de operários, vai diminuir o número de dias. Então, quando eu aumento os operários, vai diminuir os dias. Se eu diminuir os operários, vai aumentar os dias. São grandezas inversamente proporcionais. Então a gente bota uma setinha aqui, ó. A gente bota uma setinha. Por exemplo, de para baixo, para dias, e a de operários, que é inversamente proporcional, virada para cima, tá? Então, agora para montar a proporção, aqui tem onde está a variável, eu deixo do jeito que está 4 sobre x. E onde não está a variável, eu inverto a ordem. Ou seja, é 12 sobre 8, então vai ficar 8 sobre 12. Ou seja, eu usei a razão inversa. Tá? E aqui onde está a variável eu mantenho, né? 4 sobre x. Eu inverto aqui não tem a variável, mas inverti. Tá? Agora a gente vai usar, ó, a propriedade das proporções. Multiplicar em x, né? 8x é igual a 12 vezes 4. 12 vezes 4 dá 48. Então aqui, ó. Já vou dar uma adiantada aqui. Ó. X vai ficar igual a 48. O 8 está multiplicando, vai passar com a operação inversa, a divisão. X vai ser igual a 48 divididos por 8, igual a 6. 6 o quê? 6 dias, tá? Bom, seguindo, ó, porcentagem. Porcentagem é uma razão cujo denominador é 100, representada pelo símbolo %. Por exemplo, ó, 15% é a forma percentual, é igual a 15 sobre 100, a forma de razão ou forma de fração, que é igual a 0,15, que é a forma decimal de uma porcentagem. Então, são as 3 formas que uma porcentagem pode aparecer: percentual, fracionária ou decimal. Tá? E exemplo, ó. Então, os problemas devem ser resolvidos, ou podem ser resolvidos, por meio de uma regra de 3, simples e direta. Tá? Então, aqui, ó, primeiro exemplo, calcular 20% de R$600. Bom, então fizemos assim, ó. O valor em dinheiro, vou fazer uma coluna, R$600, e quantos por cento, bom, esses R$600, na verdade, que é a totalidade, ele vai corresponder a 100%.
E a gente quer saber quanto que dá 20%. Eu vou botar 20 aqui. E a quantidade em dinheiro é X, porque eu não sei. Bom, aumentando o valor, óbvio que vai aumentar o percentual. Diminuindo o valor, vai diminuir o percentual. Então essa é uma regra de 3 direta, né? Simples e direta, tá? Então a gente vai montar a proporção do jeito que ela aparece aqui. Ó. 600 está para X, assim como 100 está para 20. A gente vai fazer assim, então, multiplicando em cruz. Ó, 100 vezes X é igual a 600 vezes 20. 100x, bom, 6 vezes 2, 12, e acrescento 3 zeros. Eu faço 6 vezes 2, que dá 12. E acrescento os zeros, tá, já tem 3 zeros, então 1, 2, 3, ficou 12 mil. Tá? Vou fazer o resto da conta aqui. Aqui, ó. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 12 mil divididos por 100. Bom, a gente pode cancelar os zeros, né? Aqui, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E eu fiquei com x igual a 120. Tá? Então 120, né? Era em dinheiro, 120 reais. Tá? E o último exemplo, né, para a gente encerrar. Ó. Na compra de um telefone celular que custava 500 reais, obtive um desconto de 15%. De quanto foi o desconto? Então, ó, os valores, né? Aqui, ó, 500 reais, ele vai corresponder a um percentual de 100%. Tá? E 15% vai ser X, ou seja, eu não sei quanto é que é. Tá? Vai ficar, então, 500 está para X, assim como 100 está para 15. Tá? Multiplicando em cruz, ou em X, né, aliás, vai ficar 100 vezes X, 100x. 500 vezes 15. Isso aqui vai dar 7.500. Vai dar 7500, 7.500. Então, 100x igual a 7500. X vai ser igual a 7.500 divididos por 100. Podemos cancelar os zeros. Ó. X igual a 75 reais. Tá? Voltando um pouco, então, nesse primeiro exemplo, existe um jeito mais fácil aí de resolver problemas de porcentagem, não precisando utilizar a regra de 3. Na matemática, a preposição de significa multiplicação. Então, 20% de 600 reais, ó, pode ser visto como 20%. Então, ó, 20% de, então, a multiplicação, 600 reais. Posso cancelar os zeros do denominador com os zeros do numerador. E aí eu fico com 20 vezes 6, né? Que deu 120 reais. Tá? O mesmo resultado, é óbvio, né? Tá bom? Por hora ficamos por aqui. Até a próxima videoaula.